Lina Bo Bardi. Lina Bo Bardi nasceu em Roma, na Itália, em 5 de dezembro de 1914. Após estudar desenho no Liceu Artístico, se formou em 1940 na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Roma. Logo após se graduar, se muda para Milão, onde foi editora da revista Quaderni di Domus, após ter trabalhado para Gio Ponti. Durante a Segunda Guerra Mundial, enfrentou um período difícil após seu escritório ter sido bombardeado. Nesta época, fundou, juntamente com Bruno Zevi, a publicação A Cultura della Vita e fez parte do Partido Comunista Italiano, vindo a conhecer o crítico e historiador de arte Pietro Maria Bardi. Em 1946, Lina Bo Bardi casa com Pietro e se muda para o Brasil, onde viveu o restante da sua vida. Logo após sua chegada, se torna cidadã brasileira, em 1951. Apaixonada pela arquitetura e natureza do Rio de Janeiro, era lá que Lina Bo Bardi queria estabelecer sua residência, porém seu marido foi convidado por Assis Chateaubriand para fundar e dirigir o Museu de Arte de São Paulo. Assim, Lina acabou indo morar em São Paulo, onde fez história e um legado incrível com suas obras como A Casa de Vidro, MASP, Sesc Pompeia, entre outros. Por ser mulher, estrangeira e buscar um estilo livre, arriscado e totalmente diferente de tudo da sua época, Lina Bo Bardi teve grandes dificuldades enquanto morava no Brasil, como falta de projetos, clientes e ainda sofreu o ostracismo. Se tivesse tido mais oportunidades, teria deixado um legado ainda maior no Brasil. Além de arquiteta, Lina Bo Bardi era designer de móveis e joias, cenógrafa, editora de revista, escritora, curadora de museus e antropóloga. E todo esse talento ela representava na sua arquitetura, nos seus textos e na sua maneira de ver a vida e a arte. Lina Bo Bardi é uma das arquitetas de maior importância e expressividade na arquitetura brasileira do século XX. Em 2004, foi comemorado o centenário de seu nascimento, através de exposições, homenagens, seminários e debates no Brasil e ao redor de todo o mundo. Casa de Vidro. Entre 1950 e 1951, Lina projeta sua própria residência, a icônica Casa de Vidro, no bairro do Morumbi, em São Paulo. Considerada uma das obras paradigmáticas do racionalismo artístico no Brasil, a obra foi residência do casal Lina Bo e Pietro Maria Bardi, por mais de 40 anos, e possui uma imponente fachada de vidro que parece flutuar sobre seus pilares. A Casa de Vidro foi a primeira a ser construída no Jardim Morumbi. Lá era uma grande reserva de mata brasileira, repleta de animais selvagens, como tatus, preás, preguiças e outros. A edificação foi cuidadosamente projetada na parte mais alta do terreno, a fim de proporcionar o lar ideal para ela e Pietro. Possui uma cozinha industrial especialmente para seu marido, que era apaixonado por culinária. Vidro e aço são as marcas da Casa de Vidro, que assim ganham uma leveza impressionante, parecendo estar flutuando sobre o terreno, quando na verdade é sustentada por estacas de aço estrategicamente dispostas. As amplas áreas envidraçadas e sem paredes permitem que, ao mesmo tempo que podemos apreciar a beleza natural do entorno, também ressaltam ainda mais o aspecto de uma construção criada não para se sobrepor à paisagem, mas sim para que possam contemplá-la. O casal tinha um enorme amor pelas riquezas naturais do Brasil, e podemos notar isso especialmente no amplo jardim da Casa de Vidro, que ocupa uma área de 7.000 metros quadrados, que foi cuidadosamente planejado.
Em apenas um pátio interno foi possível manter uma árvore que restou da vegetação nativa. Todo o resto foi plantado pela própria Lina, que também idealizou trilhas decoradas com pedras e cacos de cerâmicas, transformando a área em floresta particular. A casa de vidro é claramente dividida em dois espaços distintos. Em um deles é o salão principal, que ocupa toda a extensão frontal do pavimento, onde a luz entra arrebatadora pelas enormes janelas de vidro. Na parte de trás, o vidro é substituído por paredes, abrigando os dormitórios, cozinha e áreas de serviço, garantindo a privacidade do casal. Em 1987, a casa de vidro foi tombada pelo Condé Fatti e hoje abriga a sede do Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, promovendo, divulgando e mantendo vivo o pensamento e obra do casal no cenário cultural brasileiro, a arquitetura, o design, o urbanismo e a arte popular brasileira. MASP. Em 1946, junto a Assis Chateaubriand, Pietro Maria Bardi, marido de Lina, decide criar um novo museu de arte em São Paulo. A escolha de viabilizar um museu paulistano tinha como objetivo aliar crescimento e modernidade a uma imagem de cidade que se industrializava. Entre 1957 e 1968, Lina realizou o projeto da nova Casa do MESP. Foram 12 anos entre projeto e execução do novo prédio. O edifício foi erguido no terreno do antigo Belvedere Trianon, na Avenida Paulista, em 1968, ponto privilegiado da cidade, no cruzamento da Avenida Paulista e o túnel da Avenida 9 de Julho. A condição imposta pelo doador do terreno à Prefeitura de São Paulo foi de que a vista para o centro da cidade e para a Serra da Cantareira teria que ser preservada, através do vale da Avenida 9 de Julho. Nele foram inauguradas escolas de gravura, pintura, design industrial, escultura, ecologia, fotografia, cinema, jardinagem, teatro, dança e moda. O edifício armazena cultura e uma arquitetura simples, que comunica de imediato aquilo que no passado foi chamado de monumental. É materializado como um grande volume suspenso a 8 metros do solo, deixando o térreo livre, e é estruturado em 2 grandes pórticos. Com uma extensão total de 74 metros entre os pilares, a obra constituiu o maior vão livre do mundo em sua época. A base do museu tem uma grande praça com teatro-auditório, outro auditório de tamanho menor com sala de projeção e um extenso hall cívico, onde também acontecem reuniões políticas e públicas. Na parte suspensa estão a pinacoteca, escritórios, salas de exposições temporárias e particulares e arquivos de fotos, vídeos e filmes. O vão livre da praça, junto com o hall de entrada, articula para os 2 lados do edifício, dando acesso aos edifícios da Avenida Paulista e ao túnel da Avenida 9 de Julho com a ampla praça. O projeto entrega espaço de ar e sombra entre os altos edifícios da cidade. O grande espaço livre, tanto exterior como interior, é gerido pelo visitante, permitindo que ele se mova livremente entre os espaços. O edifício possui 2 circulações verticais, uma escada ao ar livre e um elevador em aço e vidro. O MASP é protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 2003. Sesc Pompeia. O conjunto de edifícios que compõem o Sesc Pompeia guarda uma relação simbólica entre programa e arquitetura. Mantido por uma associação de comerciários, o complexo se instala em uma antiga fábrica de tambores no bairro da Pompeia, em São Paulo. A estrutura seria originalmente derrubada. A decisão de mantê-la foi defendida por Lina. Foi inaugurado em 1986, se tornando uma referência para a arquitetura brasileira e internacional. É considerado um dos espaços de convivência mais democráticos da capital paulista. Lina foi convidada a transformar a antiga fábrica de tambores em um centro de lazer e deu início ao projeto em 1977, que levou 10 anos para ser finalizado. Teve a colaboração dos arquitetos Marcelo Ferraz e André Weiner. Lina apelidou seu projeto de Cidadela da Liberdade, nome que é preservado até hoje quando se fala de Sesc Pompeia. A ideia era preservar a fábrica para também manter um pedaço da história da cidade, sem disfarces. Ela dizia que não queria manter o conceito de que era bela, mas sim valorizar o típico e o simples da fábrica de tambores. Quando foi inaugurado por completo, em 1986, o Sesc Pompeia trazia um bloco esportivo, além da fábrica readequada.
Para o público, esse foi o choque maior em relação ao complexo, enquanto na arquitetura, mais tarde, virou uma referência. O programa divide-se entre a parte cultural, que ocupa a estrutura da antiga fábrica, e a parte esportiva, concentrada em 2 novas torres. A via de serviço da antiga fábrica torna-se o principal eixo organizador do conjunto. O maior dos galpões é convertido em um espaço multiuso. Restaurante, ateliês e auditório articulam-se pela rua interna e ocupam os outros galpões. Uma grande torre retangular de 30 por 40 metros, alinhada ao trecho da fábrica, abriga a piscina e 4 andares de quadras poliesportivas. 3 volumes prismáticos de concreto aparente surgem ao lado dos antigos galpões da fábrica de tambores da Pompeia. O prisma maior apresenta 5 pavimentos, com 8 metros e 60 centímetros de altura entre pisos. As janelas se localizam nas faces menores, leste e oeste do prisma maior. São 4 de cada lado por andar. O prisma menor apresenta 12 pavimentos que coincidem a cada 2 com pavimentos do prisma maior, tendo assim 4 metros e 30 centímetros de altura entre pisos. Os 2 últimos pavimentos têm sua altura reduzida para 3 metros e 70 centímetros. A união dos 2 blocos foi feita através de uma solução aérea, onde os blocos se abraçam através de passarelas construídas com concreto protendido. Mobiliário. Lina Bo Bardi também teve grande destaque e importância como designer de móveis. Ao lado de Giancarlo Palanti, no Estúdio de Arte Palma, Lina enveredou pelo design do mobiliário. Juntos fundaram uma fábrica, a Pau Brasil, que era responsável pelas peças da arquiteta naquela época. Lina foi pioneira na criação de mobiliário moderno brasileiro, com o olhar brasileiro. Não fazia produção em série, muitas peças são únicas. Tinha na rede indígena grande inspiração na criação dos seus móveis. Ela dizia que a rede dos índios é o mais perfeito instrumento de descanso, ou seja, além de sentar ou deitar na rede, ela é capaz de acolher e abraçar, além de balançar. As qualidades e significado da rede foi um instrumento de inspiração na criação dos seus móveis pioneiros, além de utilizar materiais inusitados, até aquele momento, que remetessem à cultura nacional. Fez uso de estruturas tubulares de metal e conduíte, compensado naval e o uso de panos soltos jogados em cima das estruturas, dando essa sensação de abraço. Cadeiras dobráveis do MASP. Sua primeira criação foram as cadeiras dobráveis do MASP, em 1948. Feitas para o pequeno auditório do MASP, era necessário que as cadeiras fossem removidas para que fossem realizadas outras atividades. As cadeiras deveriam ser transportadas e guardadas com facilidade. A cadeira do auditório do MASP é considerada a primeira cadeira moderna do Brasil desenhada em São Paulo. Cadeira Ball. Em 1951, cria a cadeira Ball para a casa de vidro, inspirada em tigelas utilizadas por índios. Ela pode se mover para todos os lados, apoiada sobre um suporte metálico. A cadeira é a peça mobiliária mais conhecida de Lina. A poltrona Ball foi revolucionária no momento de seu lançamento. A poltrona é feita de fibra de vidro acolchoado, com as opções de revestimento em couro ou tecido. Poltrona 3 pés. Criada também em 1951 para a casa de vidro, a poltrona de 3 pés foi inspirada nas redes indígenas e é considerada uma das primeiras interpretações da cultura brasileira pelo mobiliário. O uso do tecido em couro que trouxe um toque popular e artesanal à obra. Cadeira de balanço. Projetada para a biblioteca da Casa de Vidro, a cadeira de balanço foi inspirada nas curvas marcantes de Oscar Niemeyer. As cadeiras projetadas por Lina Bo Bardi tinham como grande diferencial, além do belo design, o indivíduo como centro da obra, podendo controlar a forma que deseja se apresentar ao mundo, sem ficar limitado às cadeiras tradicionais que forçavam o homem a se acomodar de forma ereta. Lina Bo Bardi quebrou padrões e conquistou admiradores no Brasil e no mundo. Até os dias atuais, foi capaz de reunir e transmitir em seus projetos a criatividade, expressão e revolução de tudo que sentia. Liberdade era a grande marca dessa artista. Ela costumava dizer que sempre preferia a liberdade do que a beleza.